Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a mais uma videoaula, hoje nós vamos estar falando sobre controlador lógico programável, né? O nosso CLP. Né? Então, o objetivo dessa aula é conhecer o controlador lógico programável, incluindo hardware, software, operação e aplicações, compreender particularidades de diferentes linguagens de programação, utilizar elementos e funções da linguagem ladder para a programação de CLP. Tá? Então, por considerações iniciais, o controlador lógico programável, CLP, ele é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatível com as aplicações industriais. Ele pode ser programado através de uma linguagem de programação de maneira a executar funções aritméticas, lógicas e temporização de contagem, entre outras. Possui entradas para aquisição de dados e saídas para acionar diversos tipos ou processos. Né? Então, teoricamente, aí, o CLP, eu tenho ele no seu hardware, consequentemente, ele precisa de um software para estar executando, né, as aplicações, sua linguagem para estar criando as condições de acionamentos. Eu preciso ter também conectado a ele as entradas externas, que no caso aí a gente representa como botões. Consequentemente, esse botão ele entra no hardware novamente do CLP. Consequentemente, a saída do módulo do CLP ele vai ter um acionamento, tá, de um motor. Tá? Então, basicamente, o ciclo de um funcionamento básico de um controlador, né, de um CLP em específico, baseia-se nisso. Hardware, que é o controlador, a CPU, eu tenho o software que faz ali o gerenciamento, né, da sua estratégia, eu tenho a linguagem que pode variar de acordo com o usuário, né, de acordo com o desenvolvedor, e dependo também, né, do fator externo, que seriam as entradas de campo e as consequências das minhas lógicas, que seriam aí, a saída de controle, né? No caso aí estou representando como um motor, que no caso é o acionamento, tá, de um motor. Ó. Então, antes do surgimento dos CLPs, painéis compostos de relés eletromagnéticos eram utilizados para a realização de tarefas de comando e controle de processos industriais. Então, a gente vê aí que, para quem vem dessa época, né, na época do comando elétrico, a gente entrava nas indústrias e deparava muito com isso, né? Painéis bem antigos, da década aí de 70, 80, e a gente tinha um cenário bem complicado, né, para estar aí fazendo um diagnóstico, né, de um defeito, onde que a gente tinha que ter realmente ali o diagrama elétrico, quando tinha, ou então você pegar um multímetro ali e tentar fazer ali teste de continuidade, de tensão, de resistência, para justamente tentar encontrar onde ali o defeito, né, existia. Trabalhávamos sempre com contatos, né, e esses contatos ao longo do tempo sofrem desgastes, e esses desgastes realmente ali causam um problema no futuro. Problema com umidade, problema com poeira, né, com aquecimento, refrigeração. Então, tem vários fatores que um painel hoje elétrico, né, na verdade, nessa época, sofria muito. Além da qualidade também, né, dos instrumentos que a gente tinha de controle, eles eram assim, bem obsoletos, né, bem rústicos, onde que teoricamente causavam muito problema, né, principalmente a gente falando aí de instrumentos de contagem, onde que tinha muitos ciclos de bobinas, né, que ele dava muito mau contato, esses mau contatos não contavam da forma correta e assim geravam vários problemas, né? Então você tinha que ter um profissional muito bem ali treinado e conhecedor ali dos diagramas, né, e dos painéis, né? Então é dessa forma, tá? Então, como cada painel era projetado para uma aplicação específica, eventuais modificações no processo devido a diversos motivos resultavam a necessidade de alterações estruturais, as quais muitas vezes eram complexas e seriam mais onerosas e demoradas do que projetar um novo circuito na totalidade. Então, igual a gente falou, né? Então, tinha instrumentos que causavam aí problema e você tinha que substituir. E como talvez depende do tempo que era montado o painel, você não encontrava ali relé, você não encontrava a altura do projeto anterior. Então, você teria que estar fazendo aí um upgrade desse painel para estar atendendo nos tempos atuais, né?
os espaços, trilhos, tal. Então, você obrigatoriamente você teria ali que estar montando outro painel, né? Além do que a gente se deparava muito aí com alterações, mudanças de processo, que é o tema aí que foi abordado, né? Você precisaria fazer um upgrade, associar mais um motor, associar mais um botão, colocar ali mais uma condicional, tipo um relé no meio do caminho, um sensor, uma alavanca, né, de status. Isso tudo você teria que alterar estruturalmente, né? É a mão de obra física para estar ali desmontando o que está pronto, levava-se um tempo, né, para você desmontar, tal. Então você tinha paradas de fábrica grandes por conta dessas aí atualizações, né, desses upgrades em painéis aí mecânicos, né, eletromecânicos falando, né. Então aí, né, na vinda do CLP, ele revolucionou os comandos e controles industriais desde o seu surgimento na década de 70. Uma grande vantagem é a possibilidade da reprogramação, permitindo transferir as modificações de hardware e em modificações de software. Isso é um ponto forte, né, que o nosso CLP trouxe, né, para a área de manutenção. É justamente essa possibilidade de reprogramação, né? Então, mesmo que você tinha ali alguns processos eletrônicos, né, com pequeno gerenciamento de ações, você não tinha acesso a esse programa para fazer alguma modificação. Então, teoricamente, você tinha ali um programa teoricamente confiável nesses chips, né? Mas você não consegue ali substituir alguma coisa ou então fazer alguma modificação, porque é um sistema embarcado. Tá? Já o CLP ele veio com essa vantagem, que é a possibilidade de reprogramação, onde você pode ali estar alterando, fazendo download, modificando, voltando ao passo anterior, né? Integrando mais possibilidades de entradas e saídas. Né? Essa foi a grande revolução, né, que o CLP trouxe na área de manutenção e controle, né? No caso aí na nossa automação. Tá? Então, outras vantagens dos CLPs em relação aos painéis de relés, né, com relés são utilização de menos espaço, menor consumo de energia, maior confiabilidade e flexibilidade, reutilização para outros processos e maior rapidez na elaboração dos projetos. Né? Então a gente tem aí também a capacidade de comunicação com outros dispositivos. Então a utilização de menos espaço foi o que a gente mais ganhou. Né? Então a gente tirou aquele painel gigante, colocou um CLPzinho ali, já resolveu praticamente, né, vamos falar, cerca de 70% dos problemas de campo, né, de painel. Menor consumo de energia, claro, você diminui o componente, você diminui a energia. Né? Maior confiabilidade e flexibilidade, com certeza, uma vez que você fez a lógica, ela vai ficar daquela forma para o resto da vida até a próxima atualização. Ela não tem aquele negócio de hoje está funcionando de um jeito, amanhã de outro, se caso não teve nenhuma alteração, então a confiabilidade é 100%. Reutilização para outros processos, a gente pode estar pegando um CLP que estava para uma máquina X, de repente essa máquina X ela foi descontinuada, eu posso estar reprogramando ele para a máquina Y, um exemplo. Né? Então já ajuda aí nesse ponto. Maior rapidez na elaboração dos projetos, com certeza é bem mais rápido e tranquilo, né? Não depende ali de muitas variáveis, somente ali o tempo, né, de horas do desenvolvedor. Né? Capacidade de comunicação com outros dispositivos, essa é a troca de informação. Né? Então eu consigo de uma máquina receber status de outra, justamente para fazer ali um processo contínuo. Então essa troca de informação também é bastante útil e importante hoje em dia, né, em processos de contínuo. Né? Então seguindo aqui, aspectos gerais do CLP. Então a gente tem aí os tipos de CLPs, tá? Estou dando um exemplo aí, CLP comercial de pequeno porte, seria o logo, né? Aí eu estou dando um exemplo aí do 1200, tá? E o CLP comercial com módulos de expansão anexados e recursos avançados. Né? A gente já está um exemplo aí do 1500, onde que eu tenho módulos que eu consigo estar associando mais entradas, mais saídas, né? Tanto digital quanto analógico, comunicação, né? Eles são o CLP modular, né? Então eu consigo estar alterando. Eles não são integrados igual o logo, que eu tenho uma capacidade fixa, né, de entradas. Já não 1200, mas eu falo na questão do 1200 compacto. Né? Hoje a gente tem 1200 aí com associações de outros
né, módulos, mas só mais por um exemplo prático, tá? Mas aí esse pequeno porte se diz de pequeno porte, não modular, então por isso que esse é o exemplo do 1200 e do logo, tá? Então, seguindo aqui, a maneira como o CLP atua no sistema, né, está simbolizado. Então, a gente tem aí a forma com que ele trabalha, né? Então, eu tenho, indo ali de transdutores mecânicos, transdutores indutivos, transdutores capacitivos e transdutores fotoelétricos, que seria teoricamente as nossas entradas, tá? Então, ele passa pelo nosso CLP. O nosso CLP ele tem a saída de controle. Dentro disso, eu tenho aí a máquina ou processo controlado, né, analisando todo esse contexto, né, esse círculo, né, onde que eu tenho variáveis de entrada, os transdutores, o CLP e a variável de saída, e assim fecha o ciclo de novo na máquina ou processo controlado. Tá? Então ele faz esse ciclo. Né? Então os transdutores são dispositivos que fazem a leitura das variáveis do processo e enviam sinais elétricos para as entradas do CLP. Esses são os nossos sensores, né, nossas entradas, né, onde eu tenho aí, né, esses tipos. Então, seguindo aí, só mais para a gente entender, então ele tem as entradas, que seria aí os nossos botões, e as saídas, que seria aí o nosso motor. Né? Então, o CLP tem a função do programa gravado em sua memória pelo usuário, atua no sistema por meio de suas saídas. As variáveis de saída do sistema executam cada instante o acionamento de válvulas motores, indicações luminosas, entre outros, interagindo com o processo a fim de controlá-lo. Né? Então, a gente tem aí o exemplo do software, né, que teoricamente esse software ele tem a sua linguagem, né, e dentro dessa linguagem teria aí, né, o controle das ações dentro do CLP. Tá? Então aí ele faz uma relação disso daí. Tá? O controle e o processamento das informações de entrada e saída do CLP são realizados de maneira sequencial, através de ciclos de varredura conforme descrito a seguir. Tá? Então tem o início, ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas. E assim volta lá para o início. Vai ler a entrada, então ele faz esse ciclo, esse scan aí, né, constantemente dentro de sua estratégia. Tá? Então ele sempre está fazendo isso para estar garantindo aí o seu fechamento, né, o seu ciclo, né, o seu processamento se resume nessas condições. Tá? Então, ser ligado, o CLP verificado o funcionamento da CPU, unidade central de processamento, memórias, circuitos auxiliares e existência de programa, além de todas as saídas serem desativadas. Tá? O CLP faz a leitura do estado das entradas e armazena as informações de saída. Tá? Na sequência, o CLP executa todas as operações que são programadas no software, aplicativo, no caso, como funções lógicas, habilitação de temporizadores, de computadores, intertravamentos, armazenagem de dados, entre outros. Tá? Então, a gente tem todo o processo, tá, descrito no CLP do que ele precisa para estar aí, fazendo a sua função. Não é? Por fim, após atualizar a memória de imagem das saídas, o CLP atualiza as interfaces ou modos de saída, iniciando então um novo ciclo de varredura. Então, ali ele vai fazendo, né, a sua rotina. Né? Aqui a gente tem o hardware do CLP, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre hardware. Né? A representação da estrutura interna de um CLP, sendo possível observar os blocos que o compõem. Também são mostradas as conexões com a rede elétrica e o terminal de programação e os módulos de entrada e saída. Né? Então a gente tem aí a rede elétrica, que é a alimentação, a fonte de alimentação, né? Isso dentro do que a gente precisa para funcionar o CLP. Rede elétrica, fonte de alimentação, né? Unidade de processamento, memória de programa no monitor, circuitos auxiliares. Né? Consequentemente, a gente tem a memória do usuário, memória de dados, memória de imagem de entrada e saída e da bateria, né, para suportar isso daí. Na sequência da memória do usuário, eu tenho um terminal de programação, que é justamente onde a gente faz ali a programação diretamente dita, né, a partir aí de um PC. Tá? E a memória de entrada e de saída, eu tenho os modos de saída e de entrada e aí o nosso processo. Tá? Então, dentro do CLP, o mais importante aí são essas questões, tá? Esses tópicos que a gente vai ver aí um pouquinho de um a um.
Tá? Então, as funções desempenhadas pelos elementos internos do CLP são descritas na sequência. Então, fonte de alimentação tem por finalidade converter a tensão de alimentação 110 a 220 volts alternado para a tensão de alimentação dos circuitos eletrônicos, né, de 5 a 12 de tensão contínua. Tá? Bem como manter a carga da bateria e fornecer a tensão para a alimentação das entradas e saídas, que pode variar de 12 a 24 VCC. Tá? A gente tem a fonte. Bateria tem por finalidade manter a alimentação do circuito do relógio de tempo real e manter parâmetros ou programas, tá? Quando utilizar memória do tipo RAM, mesmo em falta de energia elétrica. Tá? A gente vê muitos CLPs ainda utilizando, né, essa bateria, nessa condição. Ó. Unidade de processamento. A CPU é responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos. Realiza operações lógicas, aritméticas, temporização, controle, etc. Então tá aí a CPU, que na verdade é a cabeça do nosso negócio, né? Onde tudo ali roda, onde tudo ali a gente faz alterações. Né? Então, a memória do programa monitor. O programa monitor é responsável pelo funcionamento geral do CLP, gerenciando todas as atividades do CLP. Essa memória está integrada dentro da placa, tá, do dispositivo. Né? Esse programa não pode ser alterado pelo usuário e funciona de forma semelhante ao sistema operacional dos computadores. Então, quando você liga ali a CPU, é esse programa, essa memória que vai ali executar, né, as outras que estão ali em sequência. Então, eu tenho a memória do usuário. Nesta memória é armazenado o programa desenvolvido pelo usuário, ao qual pode ser alterado, tornando flexível a programação. Esse programa geralmente é armazenado em memórias do tipo RAM, EEPROM, EEPROM e Flash EEPROM. Tá? Então, representando aí, eu coloquei um cartãozinho MMC, mais voltado aí para a linha Siemens, S7300 e o S7500. Tá? Ele trabalha aí a base de memória, né, a cartão. Tá? Então, a gente tem esse exemplo. Tá? Então, tem a memória de dados, que tem por finalidade armazenar os dados do programa do usuário, tais como valores de temporizadores, computadores, senhas e etc. Memória de imagem das entradas e saídas. Essa memória armazena as informações dos estados das entradas e saídas do CLP, funcionando como uma tabela onde a CPU buscará informações durante o processamento do programa de usuário. Tá? Então, a gente vê que tem bastante memórias aí que a gente tem que entender. E os circuitos auxiliares, que são circuitos responsáveis pela proteção de falhas na operação do CLP, como evitar o acionamento indevido das saídas quando a energização do CLP. Ok. Exemplos de dispositivos acionados pelas saídas digitais são contatores, lâmpadas de sinalização, válvulas eletrohidráulicas ou eletropneumáticas. Né? Exemplos de dispositivos acionados pelas saídas analógicas são os inversores de frequência, equipamentos destinados ao controle da velocidade de rotação de motores de indução, de acordo com o sinal recebido do CLP. Então, a gente tem aí o contator, que basicamente é, né, bem utilizado no comando elétrico ainda até hoje, né? E aí a gente tem o inversor de frequência. Tá? O inversor de frequência, ele veio aí para substituir, né, teoricamente, o contator de contato, né, principal no acionamento direto a motores. Né? Então, já trabalhando aí o inversor de frequência com sinal analógico, onde eu posso estar controlando a velocidade do motor, lendo variáveis e assim tendo mais dados, né, referente ao meu controle. Né? Então, seguindo aí, diversos modelos de CLP permitem o acoplamento de módulos de expansão adicionais ao dispositivo. Exemplo, de módulos comumente utilizados são entradas analógicas e ou digitais, saídas analógicas ou digitais e protocolos de comunicação como os outros dispositivos. Então, a gente viu lá atrás do CLP modular, a gente pode estar associando mais entradas, mais saídas, de acordo com a necessidade aí do processo. E também atualizando, né, sem precisar trocar a CPU. Basta ali estar alterando as configurações de hardware, associando esses módulos e assim você pode estar utilizando esses controles, né? Eles são flexíveis, né, a isso. E aí, o CLP pode possuir entradas digitais e analógicas,
para essas entradas digitais, as quais reconhecem somente os níveis discretos. Níveis discretos que seria ali, né, nível alto e nível baixo, são utilizados sensores digitais, como sensores de proximidade, indutivos, capacitivos, magnéticos e ópticos. Né? Os valores de tensão mais utilizados em entradas digitais são de 24 e 110 a 220 VCA. Tá? Então, as entradas aí, ou é 0 ou é 1. Né? Ou eu tenho sinal ou eu não tenho sinal. Eu tenho uma chave ali, liga e desliga, eu tenho um sensor de capacitivo, né? Onde que ele detecta ali a presença de qualquer elemento na frente, ele vai te dar um sinal de que tem ou não tem. Tá? Então, essas são as digitais. Né? Seguindo aí, para as entradas analógicas, aos quais reconhecem variáveis contínuas, são utilizados sensores analógicos, como os sensores ultrassônicos, potenciômetros e termopares. Os sinais elétricos recebidos podem ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizadas é respectivamente a de 0 a 10 VCC e de 4 a 20 mA. O que a gente mais utiliza aí, a gente vê na área de campo, é o do 4 a 20. Tá? Então a gente viu isso em aulas anteriores lá, quando a gente falou sobre instrumentação, né? Então a gente segue, né? Com relação às saídas do CLP, possui saídas digitais e analógicas. Né? As saídas digitais são as mais utilizadas em CLPs e cada uma pode assumir somente duas situações, acionada e desacionada. Ok? Né? A gente 0 ou 1. A comutação das saídas digitais pode ser a relé, em geral podem operar com maiores níveis de corrente, porém em menor frequência. Ao transistor, em geral operam com menores níveis de corrente, porém com maior frequência. Tá? Então a gente tem esses dois tipos aí de saídas digitais dentro do nosso CLP. Às vezes você tem um cartão de saída a relé, né, que é justamente a gente consegue ter uma condição melhor, ou a saída transistor que opera, né, no caso ele tem que ser escravo ali de um relé, tá? Relé externo à saída do próprio cartão. Então, as saídas analógicas com CLP fornecem aos atuadores nelas conectados sinais elétricos variáveis, contínuos, né? Não apenas energizando os equipamentos, mas principalmente definindo a intensidade da sua atuação do processo. Os sinais elétricos podem ser de tensão ou corrente. Essas saídas são geralmente utilizadas em processos em que exige um controle mais preciso. Que a gente viu aí a variação, né? De ser de intensidade, né? Então a gente tem ali de 0 a 10, né? De 4 a 20. Então essa variação de intenção, ela proporciona, né, um controle melhor. Né? Tem um nível de um tanque, esse nível de um tanque eu tenho somente sinal digital baixo e alto. Se eu tenho um sinal analógico, eu vou conseguir monitorar toda a extensão desse tanque, a altura que ele tem. Né? Então eu vou conseguir ali ter valores de percentuais em relação ao nível baixo e ao nível alto. Né? Então esse é um controle bem mais preciso, né? E mais confiável. Né? Aí, então, entrando agora um pouquinho na área de programa, para que o hardware possa executar a função desejada, o SLP necessita de um programa, tá? Que seria aí no caso o software, que informe a sequência de tarefas a serem realizadas. Esse programa deve ser gravado na memória do CLP, procedimento realizado através da conexão com um computador ou através do próprio CLP em determinados modelos. Então tem o CLP que eu consigo estar fazendo um programa igual a gente tem com os CLPs de pequeno porte, que você consegue fazer a lógica no próprio display dele. E CLPs um pouco mais avançados, que a gente precisa aí de uma estação de engenharia com softwares instalados para estar fazendo, né, a programação e descarregando isso para dentro do CLP. Então, o que mais a gente vê é dessa forma. Então, eu preciso de uma estação de engenharia, um notebook que comporta e suporta, né, essas aplicações, o software e o CLP em si, para estar fazendo essa transição, tá? Então, o programa pode ser expresso através de diferentes linguagens de programação, as quais permitem ao programador manifestar as relações entre as entradas e saídas do CLP por meio de comandos, blocos, símbolos ou figuras. Então, a gente tem os três mais usados aí, né? A gente tem o ladder, tem aí o STL e tem aí o diagrama de blocos, né?
Na atual geração de CLP, são empregadas as linguagens de alto nível, as quais possuem uma série de instruções de programação pré-definidas. Isto aproxima as linguagens de alto nível da linguagem humana, facilitando o trabalho do programador. Então, o que é isso? Que a gente fala linguagem de alto nível, não quer dizer que ela é melhor, né, do que a de baixo nível, um exemplo. Na verdade, é o tipo da aplicação, né, e de como ela é mais fácil de interpretação dentro do pessoal oriundo da área de IT que entende de programação. Tá? Então a gente tem dois tipos de linguagem. Então tem aí o código-fonte, o compilador e a linguagem de máquina. Né? Então essa linguagem de alto nível, né, os CLPs de hoje conseguem traduzir, tem plataformas, áreas para você fazer um VBA, né, por exemplo, para estar aí atendendo, né, o público da área da manutenção diretamente na indústria, onde que isso antigamente não era possível, somente o profissional da área de manutenção que conhecia a linguagem de máquina que conseguia estar acessando, né, conseguia estar ali se adaptando bem. As chamadas linguagens de programação de baixo nível ou linguagens de máquina exigem maior habilidade do programador, ao qual necessita de boa compreensão do hardware, do equipamento, porém demanda um menor tempo de processamento. Então é para o que a gente falou. Né? Quando a gente fala em baixo nível, não quer dizer que ela é menor do que a de alta, é sim a complexidade que é, né, para você estar tendo ali o entendimento do que você quer. Né? Então a gente já fala aí, exige maior habilidade do programador. Então, o programador ele precisa conhecer bem ali tanto a parte externa quanto a parte de software para estar fazendo essa linguagem, né? Fazendo esse processo. Tá? Então a gente tem aí, a seguir são apresentados detalhes e exemplos de 3 linguagens de programação comumente utilizadas em CLP. Então a gente tem a lista de instruções, diagrama de blocos e diagrama de contatos, que é o nosso ladder. Né? Então a lista de instruções, esta é uma linguagem de programação do tipo textual e não utiliza símbolos gráficos, é muito potente, mas não se tem a visão rápida do funcionamento do programa e requer muito tempo do programador para a pesquisa de falhas no programa. É praticamente uma linguagem de máquina, ou seja, usa diretamente as linguagens do microcomputador. Tá? Então, para achar um defeito é mais complicado. No caso, aí, ela é uma linguagem boa de você programar, né? Mas para você fazer um diagnóstico, uma leitura dela, já é um pouco mais difícil. Né? Então a gente tem aí um exemplo, né? Exemplo de linguagem escrita na forma de mnemônicos booleanos, contendo linhas de instruções alfanuméricas. Então tá aí o exemplo. Né? Então tem agora o diagrama de blocos. Esta é uma linguagem composta de uma série de símbolos gráficos clássicos da lógica combinatória. É a mais usada pelos técnicos com experiência em eletrônica digital. A representação gráfica é feita através de portas lógicas. A imagem mostra um exemplo da linguagem ao qual desempenha a mesma função do exemplo. Então, a gente já tem aí, praticamente aí a porta lógica, né? A gente faz a combinação de condições para você ter uma saída em um. Né? E por fim, aí a gente tem, né, a ladder, né, nosso diagrama de contatos. Esta é a linguagem de programação mais utilizada em CLPs, sendo semelhante a um diagrama elétrico. Também é conhecida como diagrama de relés, diagrama escada ou diagrama ladder. Então a gente tem aí a mesma expressão anterior, agora em ladder. Né? São as condicionais que a gente tem. Né? No exemplo representado, para que a saída Q1 seja acionada, pelo menos uma das entradas I0 ou I1 deve estar acionadas e, além disso, a entrada I2 deve estar acionada e a entrada I3 deve estar desacionada. Né? Então, a gente tem as opções aí, né? bem mais prático, mais bem lido para essas condições aí. Né? Então, a gente seguindo aqui, linguagem de programação por diagrama de contatos, ladder. O diagrama de contato são uma forma de programação de CLPs por meio de símbolos gráficos, representando contatos e bobinas. Os diagramas são compostos estruturalmente de 2 linhas verticais
e de linhas horizontais, escada, né, sobre as quais são colocadas as instruções a serem executadas. As instruções podem ser contatos, bobinas, temporizadores, contadores e etc. Né? Então, um exemplo. Né? Então, o programa deve ser construído partindo do pressuposto de que as instruções devem ser energizadas a partir de um caminho de corrente entre as duas barras, sendo que o fluxo simulado de corrente elétrica em uma lógica flui no sentido da barra da esquerda para a direita. A barra da direita pode ser omitida da representação. Então, o que seria? No caso, a gente parte do pressuposto que, no caso, aí o contato aberto está desenergizado aberto. Então, se eu tenho um contato fechado, eu entendo que ele está dando passagem em modo, né, desligado, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí, no caso, o fluxo, né? Ele vai da esquerda para a direita. Primeiro ele lê o primeiro, depois ele lê o segundo, ele vai ler o terceiro e assim eu tenho a minha saída. Quando eu tenho uma condicional, então ele vai ler a condicional também, né? E vai seguir também da mesma forma, né? Vai seguir até o final do seu ciclo. Tá? Então essa é a lógica, né, que a gente usa quando a gente usa aí diagrama ladder, né, diagrama de contatos. Cada uma das linhas horizontais é uma sentença lógica, né, onde os contatos são as entradas das sentenças e as bobinas localizadas nas extremidades na direita, são as saídas. E a associação dos contatos é a lógica. Né? Então, teoricamente, contato das sentenças, a gente tem os contatos de entrada, as condicionais e a minha saída, né, final, que seria o resultado da minha lógica. Né? Então, a associação, as ligações são os fios, né, de interconexão entre as células da lógica ladder, contatos, bobinas e blocos de funções. Podem ter ligações na horizontal e na vertical. Né? Então, teoricamente, nessa parte voltada para ladder, não tem tanto segredo. O profissional que vem ali da montagem de painel elétrico, que passou pelo diagrama elétrico e hoje faz ladder dentro do CLP. Basicamente é só, olhando pelo diagrama elétrico, você só deixou de ser vertical para ser horizontal. Né? Ele é bem parecido. Né? Então, aí está o exemplo, basicamente, de um diagrama de uma partida de motor, né, com a condicional. Né? Então, seguindo aqui, então a gente tem os tipos, né, os principais elementos dos diagramas de contato. A gente tem o contato aberto, o fechado e a saída de bobina. Né, e o elemento elétrico lá no seu diagrama, né, elétrico, né, a gente vai encontrar ele nessa forma. Né? Então, é a representação de um com o outro. Né? A relação de um com o outro. A partir desses elementos é possível obter o diagrama ladder equivalente às funções lógicas booleanas. A figura representa a representação das funções das portas lógicas básicas no diagrama ladder, a partir das quais todas as demais podem ser obtidas. Então foi o que a gente fez na aula anterior, né? Na aula de lógicas booleanas, a gente pegou ali cada tipo de porta e representou ela lá no nosso diagrama ladder, né? A gente fez lá no Tia Portal e fez lá no S7. Então, basicamente, aí ele está trazendo para nós aquilo que nós fizemos lá atrás, né, anteriormente. Né? Aqui é o exemplo, né, de como ficaria isso na parte de estrutura, né, a parte que vai lá no campo. Tá? Então, tem alimentação positivo e negativo da fonte. Esse positivo ele tem que ser o mesmo para fazer a alimentação do nosso CLP. Né? A gente vê ali o B1 e B2 entrando na entrada I1 e 2, chaveado aberto. Né? E a saída Q1, né? Eu tenho ali a tensão de saída, alimentação e nossa lâmpada intermediando ali a entrada, né? A saída do nosso controle, do nosso Q1, chaveado ali por um relé ou por um transistor. Né? Diagrama de contatos permite facilmente representar circuitos digitais formados por portas lógicas. Então, na verdade, basicamente foi o que a gente fez lá
né? Então, aí a representação, né, de uma diagrama de uma lógica booleana representando em lógica ladder, né, a mesma condição, né? Bem legal isso, bem interessante, né? E aí existem diversas funções avançadas para o uso nos diagramas de contatos, né? Algumas dessas funções são abordadas a seguir como suas representações no diagrama de contatos. Então a gente tem a função set, que nada mais é do que quando eu tenho um pulso na entrada I1 e ele vai para 1 para 0, ele seta esse Q1. O que é setar? Ele vai ficar acionado, mesmo que o I1 volte para 0. Ele segura a memória da minha Q1. E ela só vai tirar a memória do meu Q1 quando eu usar a função reset, tá? Dessa mesma aplicação, dessa mesma entrada. Então, eu dou um pulso, liga, mantém ligado, dou outro pulso, desliga, desligou. Tá? Então, eu tenho ali o set e o reset dessa função. Tá? Temporizador, que nada mais é que um bloquinho de contagem de tempo, onde ele pode ser de vários tipos. Né? Um exemplo, você tem o pulso de entrada nele, ele vai contar 5 segundos e acionar a saída. Ou ele vai fazer o inverso. Você vai acionar ele já vai acionar a saída, depois de 5 segundos ele desaciona. Então você tem vários tipos de tempos que você pode estar utilizando. Né? E tem o contador. O contador já funciona com uma base de um valor, onde ele consegue ali estar fazendo a contagem, né, específica da sua base. No caso do exemplo, a gente tem 4 ali, então ele pode fazer igual o temporizador. Deu 4, né, o valor de 4 pulsos, ele vai acionar a saída. Ou ele já entra acionado, depois de 4 pulsos ele desaciona a saída. Tá? Então é mais um exemplo só, bem por cima, né, dos tipos de funções que a gente tem. Tá? Então aí um diagrama para a gente analisar. Né, um exemplo aí, eu tenho o I1 e I2 fechado com o Q1 e o Q1 fazendo ali, né, um selo. Né? Então, na verdade, quando eu bato Q1, a entrada I1, ele vai selar para mim o Q1 e, consequentemente, o Q1 vai contar um tempo de 5 segundos e vai acionar Q2. Né? Esse tempo, eu entendo que ele é um tempo que ele é retardado, né? Um exemplo, ele vai ativar depois de 5 segundos. Eu posso utilizar um temporizador instantâneo, né? Onde que ele vai, no momento que ele vai estar acionando, ele já vai ligar o Q2 e tirar ele depois de 5 segundos. Tá? Então, basicamente, essa lógica resume-se nisso. Tá? Deu selo no Q1, Q1 liga tempo, tempo liga Q2. Após o tempo, ele liga o Q2. Então, essa aula abordou o controlador lógico programável, o qual é um equipamento eletrônico digital muito utilizado em aplicações de automação industrial, devido à elevada confiabilidade, flexibilidade e rapidez na elaboração dos projetos, entre outros. A estrutura, no caso o hardware do CLP, função dos elementos internos e algoritmo do ciclo de varredura foram estudados. Né? Com relação ao programa software, que informa a sequência de tarefas a serem realizadas, 3 linguagens de programação foram analisadas, né, as listas de instruções, diagrama de blocos e diagrama de contatos. Por fim, a estrutura, funções básicas e funções avançadas das linguagens de programação ladder, mais utilizadas em CLP, foram estudadas também. Então, pessoal, dentro do que a gente viu até agora, né, chegamos até o CLP. Então, praticamente a gente fecha aí um ciclo, né, de campo, né, que a gente partiu desde lá do início, né, do que é instrumentação, do que é o profissional, o que vem, o controle, o sistema de automação, né, mais a fundo, no caso de lógicas booleanas, e o próprio CLP, que é o foco principal, tá, dessa jornada que a gente fez aí de automação. Tá? Então, o CLP hoje, basicamente, vamos falar assim, é um nível aonde todo profissional de elétrica e instrumentação quer chegar, né, por ser um nível bem tranquilo. Eu falo na questão de posição, né, você tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se formar, né, tem que entender hoje as novas tendências de linguagens, as novas tendências de comunicação, de troca de dados, de informação, de nuvem, a indústria 4.0 está aí, tudo isso associado a o famoso CLP e aos processos industriais, né? Criação de dashboards, parte de
supervisórios, né? É um leque, né, de informações, tudo ao mesmo tempo. Às vezes o profissional ele fica um pouco ali perdido no que ele quer, né? Mas aos pouquinhos a gente vai, né, esclarecendo aí e vai entrando no caminho certo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham visto ali um pouquinho de CLP, tenham entendido, tá? Então na próxima aula a gente vai ver um pouquinho aí de conhecer as etapas de um projeto de automação. Como é que que eu preciso ali ter por base para iniciar um projeto, o que eu preciso saber, como é que eu preciso organizar as informações para que isso aconteça. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo